Olá! Vamos para nossa segunda aula de eletrônica com ênfase em robótica. Esperamos que tenham aproveitado a primeira aula, pois o entendimento de tensões e correntes elétricas será muito importante para esta segunda aula, onde abordaremos assuntos como os geradores de tensões e a associação série-paralelo de geradores de tensões contínuas. Pedimos também que se inscrevam no canal e deixem seu like. Então, vamos lá! Aula 2. Associação série-paralelo entre geradores de tensão. Antes de falarmos da associação, vamos abordar primeiramente o que é, e também os vários tipos de geradores de tensão contínua. Vamos à definição do que é um gerador de tensão. Geradores de tensão são dispositivos construídos para fazer aparecer, entre dois terminais, chamados dipolos, uma diferença de potencial, ou tensão elétrica. Na imagem 1, vemos alguns exemplos de geradores de tensões contínuas, compostas de pilhas e baterias, de diversos tipos e tamanhos. No mercado existe uma grande variedade que fornecem tensões entre 1,5 volts, chegando até os 12 volts. Na imagem 2, podemos ver um modelo de bateria e outro modelo de pilha, muito utilizado nos dias de hoje. Observem que esses dois tipos de geradores têm polaridade, polo positivo e polo negativo, pois como o aluno já sabe, esses geradores são de tensão contínua, e que também fornecem tensões diferentes uns dos outros. A bateria neste exemplo fornece 9 volts e a pilha 1,5 volt. Mas qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria? Veremos agora as diferenças entre pilha e bateria. Na imagem 1, podemos observar uma pilha internamente composta de uma tampa de aço e de uma grafite ao centro, que leva até o polo negativo. E no restante do corpo da pilha, temos um composto químico, juntamente com carvão em pó. Podemos concluir então que a pilha é um gerador de tensão químico. Portanto, a definição de uma pilha é que são armazenadores de energia, formados por dois elétrons, que converte a energia química em elétrica. Entre as pilhas mais comuns estão as de zinco-carvão, também chamadas de secas ou comuns, e as alcalinas, definidas nos tamanhos A, tamanhos A, tamanho C e tamanho D. Na imagem 2, vemos as pilhas A, ou palito. Essas pilhas são mais utilizadas em controles remotos de aparelhos domésticos. Na imagem 3, vemos as pilhas A, que são mais utilizadas em relógios de paredes, e principalmente, em brinquedos eletrônicos. Na imagem 4, vemos as pilhas C, ou média, utilizadas em lanternas, e em equipamentos que requerem uma quantidade de corrente elétrica um pouco maior. Na imagem 5, vemos as pilhas D, ou grande. Esse tipo de pilha está sumindo do mercado, devido ao tamanho, e também ao custo, sendo substituída pelas baterias. Agora, falaremos sobre as baterias. Na imagem 1, podemos observar uma bateria internamente. Esse tipo de bateria é composta por uma capa que a envolve, protegendo suas células. Essas células são como se fossem várias pilhas, ligadas para formar a bateria. Portanto, uma bateria de 9 volts contém internamente 6 pilhas ou células internas, ligadas em série, para formar os 9 volts. Portanto, a definição de uma bateria é um conjunto de duas ou mais pilhas. Geralmente as baterias são envolvidas por uma única capa protetora, que ao olharmos, não vemos várias pilhas, que compõem o circuito da bateria. Na imagem 2, vemos alguns exemplos de baterias de níquel-cádmio. A bateria de níquel-cádmio foi o segundo tipo de bateria recarregável a ser desenvolvido.
Essas baterias eram muito utilizadas em telefones celulares e telefones sem fio, e foram gradualmente sendo substituídas por baterias de hidreto metálico de níquel, ou de íon lítio. Na imagem 3, vemos uma bateria de lítio bem comum, que se parece com uma moeda. Esta bateria é utilizada em equipamentos eletrônicos em geral, como relógios de pulso, balanças, brinquedos e controles remotos. Na imagem 4, temos mais dois exemplos de baterias de íon lítio, também conhecida como Li-ion. É um tipo de bateria recarregável muito utilizada em equipamentos portáteis, como telefones celulares e câmeras digitais, armazenando o dobro de energia de uma bateria de hidreto metálico de níquel, e 3 vezes mais que uma bateria de níquel-cádmio. Na imagem 5, vemos também mais dois exemplos de baterias de íon polímero, também conhecida como LiPo. Estas baterias são bastante utilizadas em drones, aeromodelos e alguns celulares. Apesar de também ter o lítio como elemento base, e também são menores e mais flexíveis que as outras baterias de lítio. Na imagem 6, temos um exemplo de uma bateria de chumbo ácido, geralmente usadas em automóveis. Essas baterias são formadas internamente por 6 células, ou pilhas de 2 volts, totalizando 12 volts. Durante o carregamento, a reação química que gera energia faz com que ocorra perda de água, o que faz com que esse tipo de bateria necessite de manutenção constante e reposição de água destilada para que ela não perca a eficiência. Na imagem 7, temos uma bateria selada. Neste tipo de bateria, é adicionado 0,07% de cálcio aos eletrodos de chumbo, o que diminui drasticamente a decomposição e perda de água. Isso dispensa a manutenção periódica, e faz com que a bateria permaneça com o mesmo nível de água durante toda a sua vida útil, que pode variar de 2 a 5 anos. Agora que o aluno já conhece e sabe também a diferença entre os geradores de tensões contínuas, vamos falar da associação entre pilhas e baterias. Basicamente, existem 3 tipos de associação envolvendo pilhas e baterias. A primeira que iremos abordar é a associação em série. Na imagem 1, temos uma representação de 2 pilhas ligadas em série. Observe que o polo positivo da primeira pilha está ligado ao polo negativo da segunda pilha, seguindo esta sequência de ligações de positivos com negativos. Estamos somando as tensões das pilhas. Como vemos no exemplo da imagem, temos 2 pilhas de 1,5 volts. Observe também que cada uma dessas pilhas fornecem uma corrente de 3.000 mA. Note que na ligação em série, somam-se as tensões, mas a corrente continua a mesma. Portanto, as 2 pilhas de 1,5 volts, somadas teremos uma tensão de 3 volts. Porém, a corrente continua de 3.000 mA. Na imagem 2, temos uma representação de 2 pilhas ligadas em paralelo. Cada uma com uma tensão de 1,5 volts. E uma corrente de 3.000 mA. Observe que o polo positivo agora está ligado também ao polo positivo da pilha seguinte, seguindo esta sequência de ligações de positivos com positivos e negativos com negativos. Estamos mantendo as tensões, mas somando as correntes. Como vemos na imagem, a tensão permanece a mesma, porém as correntes são somadas. Portanto, neste circuito, temos uma tensão de 1,5 volts, mas com fornecimento de uma corrente de 6.000 mAh. Na imagem 3, temos uma representação de 6 pilhas, ligadas em uma configuração mista, ou série paralelo. Veja na imagem que temos 2 pilhas ligadas em paralelo, em sequência, ligada em série, com mais 2 pilhas em paralelo, e finalmente, ligada em série, com mais 2 pilhas em paralelo. Portanto, temos 3 nós, com 2 pilhas em paralelo, mantendo as tensões, mas dobrando a corrente em cada nó. E triplicando as tensões, pois temos 3 nós em série,
fornecendo uma tensão de 4,5 volts e corrente de 6.000 mA. Por enquanto, para esta aula é só. Chegamos ao final da aula, e se você não é inscrito, se inscreva. Até mais.